Você já se sentiu como um peixe fora d'água, lutando contra a correnteza da vida? O que fazer quando os desafios parecem intermináveis e a vontade de desistir é forte? Hoje, vamos conhecer a história inspiradora de um peixe que não apenas nadou contra a corrente, mas também nos ensinou que as dificuldades são parte fundamental do nosso crescimento. Vamos descobrir como enfrentar as adversidades com coragem e determinação pode nos transformar em pessoas mais fortes e resilientes. Você está pronto para aprender a valorizar cada desafio como uma oportunidade de evolução? Junte-se a nós nessa jornada emocionante e descubra que, mesmo nas águas mais turbulentas, é possível encontrar sabedoria e força para seguir em frente. Em um rio profundo e cristalino, um pequeno peixe nadava alegremente. Desde cedo, ele sempre ouviu histórias sobre as maravilhas que a vida poderia oferecer, mas também sobre os desafios que todos deveriam enfrentar. Enquanto nadava, uma pergunta surgiu em sua mente. Por que algumas correntezas parecem tão difíceis de atravessar? Ele logo percebeu que a vida, assim como o rio, é cheia de altos e baixos. A cada curva, uma nova surpresa. E foi nesse cenário que ele se preparou para a maior jornada de sua vida. O pequeno peixe, cujo nome era Chico, era curioso por natureza. Um dia, ao observar os peixes mais velhos do rio, ele percebeu que muitos deles compartilhavam histórias sobre suas próprias jornadas. Eles falavam sobre as correntes que enfrentaram, os redemoinhos que superaram e como cada desafio se tornou uma parte importante de suas vidas. Embora essas histórias fossem inspiradoras, Chico sentia um frio na barriga sempre que pensava em enfrentar dificuldades. Um dia, enquanto nadava perto da margem do rio, Chico ouviu um grupo de peixes mais jovens discutindo suas ansiedades. E se a correnteza me levar? Um deles questionou. Chico, lembrando-se das histórias, decidiu que era hora de agir. Ele se aproximou do grupo e disse: Não devemos temer as correntes. Cada uma delas é uma chance de crescer. Embora suas palavras fossem bem intencionadas, Chico sentia que precisava provar isso a si mesmo. Com um coração determinado, Chico decidiu que era hora de explorar além das águas familiares. Ele se despediu de seus amigos e nadou em direção a partes desconhecidas do rio. À medida que avançava, a água se tornava mais agitada. Cada movimento desafiava suas habilidades. Ele sentiu a pressão da correnteza e um pânico sussurrou em sua mente. E se eu não conseguir? Mas ele respirou fundo e lembrou-se do que ouvira dos peixes mais velhos. A força não vem da ausência de medo, mas da coragem de enfrentá-lo. Chico se concentrou e começou a nadar contra a corrente. A cada golpe de cauda, ele sentia sua confiança crescer. Ele estava determinado a não desistir. O pequeno peixe sabia que, independentemente do que enfrentasse, ele estava aprendendo a se tornar mais forte a cada momento. À medida que Chico avançava, logo se deparou com seu primeiro grande desafio, uma correnteza forte que parecia intransponível. As águas rugiam como se quisessem impedi-lo de seguir em frente. Ele hesitou por um instante, olhando para a força da corrente. Um pensamento cruel invadiu sua mente. Talvez devesse voltar. Mas logo, lembrando-se da coragem que tinha prometido a si mesmo, decidiu lutar contra o medo. Ele ajustou sua nadadeira e mergulhou na correnteza. A força da água o empurrava para trás, mas ele resistia. A cada movimento, Chico sentia o cansaço tomando conta de seu corpo, mas também notava um fogo crescente em seu interior. Posso fazer isso? Ele repetia para si mesmo, como um mantra. Em meio à luta, ele percebeu que a correnteza não era um inimigo, mas uma oportunidade de testar sua determinação. Com um último esforço, Chico encontrou uma pedra submersa que lhe proporcionou um ponto de apoio. Ele se concentrou e, usando toda a sua força, deu um salto que o lançou para a frente. Com isso, conseguiu atravessar a correnteza e emergir em uma seção mais calma do rio. Ali, ele sentiu a água fresca acariciar suas escamas e um sorriso de satisfação se formou em seu rosto. Eu consegui. Chico havia aprendido uma lição valiosa. Os desafios que pareciam ameaçadores à primeira vista poderiam ser superados com coragem e determinação. Ele estava começando a entender que, para crescer, era preciso sair da zona de conforto e enfrentar os obstáculos de frente. Mas antes que pudesse relaxar, novas dificuldades surgiram à sua frente. Naquele momento, ele olhou para o horizonte e soube que essa jornada ainda estava apenas começando. Enquanto nadava pela seção calma do rio, Chico avistou um peixe mais velho, com escamas brilhantes e uma presença imponente. O peixe experiente chamado Lúcio estava repousando sob uma sombra projetada por uma grande pedra. Chico se aproximou, curioso e um pouco intimidado.
Ele sabia que Lúcio era conhecido por suas sabedorias e experiências. Olá, jovem amigo, disse Lúcio com um sorriso caloroso. O que traz você a estas águas? Tico, animado, começou a contar sobre sua jornada e os desafios que havia enfrentado. Eu estou tentando aprender a nadar contra a corrente, mas parece tão difícil, desabafou. Lúcio ouviu atentamente e, com um olhar pensativo, respondeu. As correntes do rio são desafiadoras, mas também são professores. Cada obstáculo que você enfrenta molda o seu caráter e fortalece sua determinação. Quando você se depara com dificuldades, lembre-se de que elas não são barreiras, mas oportunidades para crescer. Tico refletiu sobre as palavras de Lúcio. Ele percebeu que cada desafio enfrentado não só o ajudava a se fortalecer, mas também o ensinava a ver as dificuldades como parte da jornada. Mas como posso superar o medo de falhar? Perguntou Tico, a insegurança ainda visível em seus olhos. O medo é natural, jovem peixe, respondeu Lúcio. Mas é importante lembrar que o verdadeiro fracasso vem da desistência. Cada vez que você decide lutar, mesmo quando as coisas ficam difíceis, você dá um passo a mais em direção à vitória. E lembre-se, você não está sozinho. Todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas. Tico sorriu, sentindo-se inspirado. Ele percebeu que a jornada não era apenas sobre alcançar um destino, mas sobre o que ele aprenderia ao longo do caminho. Com um agradecimento sincero, Tico se despediu de Lúcio e continuou sua jornada, agora com uma nova determinação. As palavras do peixe experiente ressoavam em sua mente, e ele estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Após deixar Lúcio, Tico sentiu-se mais confiante do que nunca. Ele nadou por trechos do rio que ainda não conhecia, e a sensação de aventura pulsava em suas veias. No entanto, à medida que avançava, uma sombra escura apareceu à sua frente. Era um redemoinho colossal, girando furiosamente e sugando tudo que estava em seu caminho. A vista do redemoinho fez Tico hesitar. Ele se lembrou das histórias que ouvira sobre peixes que não conseguiram escapar e foram arrastados para longe. O medo repentino o envolveu, e ele quase decidiu recuar. Mas ao pensar nas palavras de Lúcio, Tico se deu conta de que o verdadeiro crescimento vinha da coragem de enfrentar os desafios, não de evitá-los. Eu posso fazer isso, pensou, enquanto se preparava para nadar contra a correnteza. Com cada golpe de cauda, ele se esforçou para se manter à tona, enfrentando a força avassaladora do redemoinho. O mundo ao seu redor girava, e a água parecia querer engoli-lo. Era como se o próprio rio estivesse testando sua determinação. Em meio ao caos, ele lembrou da primeira correnteza que enfrentou. Se eu conseguir atravessar aquilo, posso fazer isso também. Ele se concentrou em cada movimento, utilizando tudo o que aprendera até agora. Em vez de lutar contra a corrente, ele se deixou guiar, aprendendo a usar o redemoinho a seu favor. Quando as águas se tornaram mais intensas, ele se lembrou das palavras de Lúcio. O verdadeiro desafio é aceitar a corrente. Com uma nova estratégia em mente, Tico começou a nadar em um padrão circular, alinhando-se ao redemoinho. Ele não estava lutando contra a corrente, estava aprendendo a dançar com ela. E à medida que se movia com o redemoinho, algo mágico aconteceu. Ele sentiu uma onda de energia fluir através de seu corpo. Em vez de se sentir derrotado, ele começou a experimentar um senso de liberdade e controle. Finalmente, Tico encontrou um ponto de saída. Com o impulso final, ele se lançou para fora do redemoinho, emergindo em uma seção tranquila do rio. O coração dele pulsava com adrenalina e alegria. Ele havia superado um dos maiores desafios de sua vida. E essa vitória não era apenas física, mas também emocional. Agora, mais do que nunca, Tico estava ciente de que as dificuldades o moldavam. Cada desafio enfrentado não apenas o tornava mais forte, mas também mais sábio. Ele estava pronto para aprender e crescer, e a experiência no redemoinho o havia ensinado a importância de se adaptar às circunstâncias. Depois de sair do redemoinho, Tico decidiu parar para descansar. Ele encontrou uma pequena caverna sob uma pedra, onde a água estava calma e cristalina. Enquanto flutuava, começou a refletir sobre tudo o que havia vivido até agora. Por que eu tinha tanto medo de nadar contra a corrente? Ele se perguntou. As dificuldades eram desafiadoras, mas também eram oportunidades de aprendizado. Nesse momento de introspecção, Tico se lembrou de Lúcio e de suas palavras sábias. Ele percebeu que cada peixe que conhecia tinha suas próprias lutas e vitórias. Todos enfrentavam desafios, mas a diferença estava em como cada um lidava com eles. Não sou o único a passar por isso, pensou Tico. Todos têm suas próprias correntes para nadar.
Enquanto pensava, um grupo de peixes passou nadando perto dele, rindo e brincando. Eles pareciam despreocupados e felizes, e Tico sentiu uma onda de saudade de seus amigos. Ele percebeu que, embora a jornada fosse solitária às vezes, havia uma força na conexão com outros. O apoio e a amizade são essenciais em tempos difíceis. Eu posso ajudar outros peixes, decidiu Tico. Se eu puder inspirá-los a enfrentar suas próprias correntes, serei capaz de fazer a diferença. Esse pensamento acendeu uma chama em seu coração. Ele queria compartilhar o que aprendera, não apenas para si, mas para os outros que, assim como ele, podiam estar lutando em suas próprias batalhas. Quando se sentiu pronto, Tico deixou a caverna e nadou em direção ao grupo de peixes. Ele se apresentou e compartilhou suas experiências, desde a primeira correnteza até o grande redemoinho. A vida é cheia de desafios, mas se você não desistir e aprender a nadar contra a corrente, pode alcançar grandes coisas, disse ele, com sinceridade nos olhos. Os jovens peixes o ouviram atentamente, e Tico pôde ver o impacto que suas palavras tinham sobre eles. A conexão que ele sentiu ao compartilhar suas experiências fortaleceu seu próprio espírito. O pequeno peixe compreendeu que, por meio da vulnerabilidade e da honestidade, ele poderia inspirar outros a não desistirem. Ali, no coração do rio, Tico percebeu que a jornada não era apenas sobre superar obstáculos pessoais, mas também sobre se tornar uma luz para aqueles que estavam perdidos nas águas turbulentas. Ele estava finalmente começando a compreender a importância da comunidade e como cada peixe, em sua própria luta, poderia ser um farol de esperança. Depois de compartilhar sua história com os outros peixes, Tico sentiu-se mais conectado do que nunca. O grupo começou a se reunir regularmente para trocar experiências e encorajar uns aos outros. Contudo, enquanto nadava um dia, Tico encontrou um dilema que o desafiou de maneiras que ele nunca imaginara. Ele avistou uma clareira na margem do rio, onde a água estava tão calma que parecia um espelho. No entanto, à distância, ele percebeu que havia uma armadilha. Uma rede deixada por pescadores. Tico sabia que, se não agisse rapidamente, muitos peixes poderiam ficar presos e sofrer as consequências. Mas havia um problema. A rede estava localizada na correnteza forte do rio. Tico hesitou, ponderando sobre sua capacidade de salvar os outros. E se eu não conseguir nadar contra a corrente? A dúvida começou a atormentar sua mente, e ele quase desistiu. Mas ao lembrar-se de tudo o que já havia superado, ele decidiu que não poderia ignorar o sofrimento de outros peixes. Eu preciso tentar, pensou. Ele nadou em direção à correnteza, preparando-se para enfrentar mais um desafio. As águas eram impetuosas e ameaçadoras, mas Tico se lembrou da força que havia encontrado dentro de si e de como Lúcio o havia ensinado a usar as dificuldades a seu favor. Quando se aproximou da rede, a água o empurrou, mas ele lutou contra a pressão, determinado a chegar à clareira. No entanto, o caminho estava mais difícil do que ele esperava. O redemoinho de emoções e medos voltava a surgir. Cada movimento era exaustivo e a dúvida tentava dominá-lo novamente. Por que estou fazendo isso? Ele se perguntou, questionando sua própria coragem. Mas logo se lembrou das risadas e do apoio que recebera de seus amigos. Eles acreditavam nele, e ele precisava acreditar em si mesmo também. Tico se lembrou da importância de sua jornada e de como as dificuldades eram uma oportunidade para ajudar os outros. Com um último impulso de determinação, ele avançou contra a corrente, nadando com todas as suas forças. Ele conseguiu alcançar a rede e começou a morder as cordas, tentando soltá-la para liberar os peixes presos. A luta foi longa e difícil, mas Tico não desistiu. A visão dos peixes lutando por liberdade era mais forte do que qualquer dor que ele sentia. Com cada mordida, sua determinação crescia. Finalmente, após um esforço exaustivo, ele conseguiu rasgar a rede. Os peixes que estavam presos começaram a nadar para fora, agradecendo a Tico por sua coragem. Ao ver os peixes livres, Tico sentiu um prazer indescritível. Ele percebeu que a verdadeira recompensa da jornada não era apenas superar seus próprios desafios, mas também a capacidade de ajudar outros em suas lutas. O pequeno peixe havia se tornado um símbolo de esperança e força. Com essa nova perspectiva, Tico se despediu dos peixes libertados e voltou para a parte calma do rio. Ali, ele encontrou seus amigos e compartilhou a experiência. Com cada desafio que enfrentou e cada vida que tocou, Tico começou a experimentar uma paz interior que nunca soube que existia. Ele percebeu que, ao nadar contra a corrente e ajudar outros, havia encontrado um propósito maior.
A jornada não era mais apenas sobre ele, mas sobre a conexão que tinha com outros peixes e a comunidade que formaram. Enquanto nadava pela correnteza, Tico se lembrou de Lúcio e das lições que havia aprendido. Ele sentiu um profundo agradecimento por ter enfrentado cada obstáculo. A vida no rio, com seus altos e baixos, tinha moldado não apenas suas escamas, mas também seu espírito. Ele agora compreendia que as dificuldades eram essenciais para o crescimento. Tico decidiu que continuaria sua jornada, não apenas em busca de desafios, mas para inspirar outros. Ele queria compartilhar sua história com peixes de todas as idades, encorajando-os a ver as correntes como oportunidades em vez de barreiras. Através de suas experiências, ele poderia ajudar outros a encontrar coragem em suas próprias lutas. Afinal, a vida no rio era uma contínua dança entre desafios e triunfos, e Tico estava pronto para desfrutar de cada movimento. Com o passar do tempo, a história do pequeno peixe que nadou contra a correnteza começou a se espalhar pelo rio. Outros peixes contavam como ele enfrentara obstáculos que pareciam intransponíveis, e em vez de desistir, escolheram usar cada desafio como uma oportunidade para crescer. Sua jornada se tornou uma lenda, inspirando a todos que viviam nas profundezas daquele rio. A coragem do pequeno peixe não deixou apenas uma marca entre os outros peixes, mas trouxe uma nova perspectiva sobre o rio em si. O caminho, antes temido e visto como um desafio insuperável, agora era compreendido como uma série de lições essenciais, destinadas a fortalecer e transformar aqueles que ousavam seguir em frente. Assim como Deus usa os desafios para moldar nossos corações e nos fortalecer na fé, o rio se tornou um reflexo da bondade e dos planos de Deus. Pois, como está escrito, sabei que a prova da vossa fé produz perseverança. Os ensinamentos de Deus ecoavam pela história do pequeno peixe, trazendo à tona uma verdade profunda. As correntes e redemoinhos não eram inimigos, mas ferramentas para revelar o verdadeiro potencial de cada um. As águas turbulentas, como as dificuldades da vida, serviam para ensinar lições que apenas a experiência e a confiança em Deus poderiam trazer. Inspirados pela história, outros jovens peixes começaram a nadar contra as correntes, enfrentando os desafios com a fé e a coragem de quem crê nas promessas divinas. E ao fazê-lo, descobriram que a paz e a força nasciam de uma confiança inabalável no Senhor. A cada geração, os mais velhos contavam a história do pequeno peixe às gerações mais jovens, lembrando-os de que Deus caminha ao lado de quem escolhe o caminho da perseverança e do crescimento espiritual. Pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A história do pequeno peixe ensinava que a verdadeira paz e felicidade não se encontram na ausência de desafios, mas na certeza de que, com fé, somos guiados por Deus a cada passo. Assim, o rio se tornou um símbolo de superação e de fé. O ensinamento final era claro. Embora a correnteza possa ser forte, é nela que encontramos a presença de Deus nos fortalecendo. E com ele podemos emergir de qualquer desafio mais fortes, mais sábios e mais próximos de sua paz eterna. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com amigos e familiares, inscreva-se no canal e leve esses ensinamentos adiante. Assista esse próximo vídeo que fala de um cachorro que tinha problemas em controlar a raiva e descobriu algo incrível em sua jornada. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Nos vemos em breve.